Oi, amores, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma aulinha de matemática, não é, gente? E essa é a nossa última aula, isso mesmo. Hoje, né, a gente encerra nossas aulas, mas lembra que eu já disse a vocês, vai ter 2 diazinhos que vamos ter um aulão de revisões. Na segunda, só um aulão de revisões de português, revendo os assuntos da 4ª unidade. E na terça, só o aulão revendo assuntos de matemática, que isso, né, no caso, serão próxima segunda e próxima terça. Mas hoje mesmo, né, é o nosso último dia de aula, assim, para fazer atividades, assunto e tudo mais. Então, vamos começar nossa aula. Hoje, gente, a gente vai falar sobre medidas de temperatura. Mas antes de começar a nossa aula, um avisinho. Amanhã é nosso drive, isso mesmo, gente, nosso drive. Lembra o árvore de Natal? Então venham pra gente se ver mais uma vez, porque agora é só no que vem, não é mesmo? Matar a saudade, rever os amigos. Então participem, quero ver todo mundo aqui, tá? Às 4 horas da tarde, tá bom? Bom, agora vamos começar a nossa aula. Todos abrindo o livro de matemática, na página 249, tá? Essa aqui. 249. Medidas de temperatura. Vamos lá? Estudando temperatura. É comum vermos em jornais e revistas a previsão do tempo e da temperatura. Observe as seguintes situações. Vocês já viram já em jornais que vai falar a previsão do tempo? Aí fala, não sei aonde está com tantos graus. Em outro lugar está tantos graus. Eles usam, ó, graus Celsius. Esse aqui, ó. Graus Celsius. Existem vários tipos de medição de temperatura, mas aqui no Brasil o mais comum de ser utilizado é o Celsius. E quando a gente quer falar em graus Celsius, a gente usa uma bolinha aqui em cima e a letrinha C, tá vendo? Uma bolinha e a letrinha, deixa eu escurecer, uma bolinha e a letrinha C. Esse representa graus Celsius. Mas vamos lá, continuar a nossa leitura. A temperatura mínima prevista para Belo Horizonte é de 14 graus Celsius e a máxima é de 25 graus Celsius. Para Porto Alegre, a temperatura mínima prevista é de 6 graus Celsius e a máxima é de 13 graus Celsius. Vocês viram que eles utilizam um número, né? 25. A bolinha, essa bolinha significa grau e a letrinha C significa Celsius. Por isso eu digo 25 graus Celsius. 30 graus Celsius. E assim vai. Sempre que a gente for falar de temperatura, de graus Celsius, né, a gente usa a bolinha em cima e a letrinha C. Vamos continuar. Para medir temperaturas, existem várias escalas. No Brasil, a mais usada é a escala Celsius. Essa que eu acabei de explicar para vocês. Primeiro quesito. De acordo com a informação acima, a temperatura mínima prevista para Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais nesse dia, é de 14 graus Celsius. Escreva por extenso a temperatura máxima prevista para esse dia em Belo Horizonte. Então, qual a temperatura máxima, segundo esse questãozinho aqui em Belo Horizonte? A temperatura máxima é de 13 graus Celsius em Belo Horizonte. Eita, não, desculpa, essa aqui é Porto Alegre. Belo Horizonte é 25 graus Celsius. Então, a resposta é 25 graus Celsius. Vocês não vão colocar em número, não. Vocês vão escrever, tá? Segundo quesito. Calcule a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas previstas para Belo Horizonte e Porto Alegre. Vamos lá. Em Belo Horizonte está dizendo que a máxima é 25 e a mínima é 14. Então, vai fazer 25 menos 14. 25 menos 14 dá o quê? 11. Então, vai colocar 11, lembrando, ó, graus Celsius. Tem que lembrar de botar graus Celsius, a bolinha e a letrinha C. A mesma coisa vocês vão fazer com Porto Alegre. A temperatura máxima é quanto? 13. A temperatura mínima, 6. Então, vai ser 13 menos 6. E aí, resposta, bota graus e bota Celsius. Depois, vamos para a próxima página. A página 250. Vamos lá?
No gráfico estão apresentadas as temperaturas mínimas e máximas registradas em algumas capitais brasileiras em um mesmo dia. Essa aqui. Temperaturas registradas em algumas capitais brasileiras no dia 16/6/2018. Em Aracaju, olha, as verdes são as mínimas, as azuis as máximas. Em Aracaju, mínima 23, máxima 27. Manaus, mínima 24, máxima 30. Porto Alegre, mínima 3, máxima 12. Rio de Janeiro, mínimo é 20, máxima 23. Curitiba, o mínimo é 7, o máximo é 9. Então, letra A. Qual foi a temperatura máxima em Manaus nesse dia? Então, a gente vai olhar aqui, lembrando que a máxima é azul. Vai olhar em Manaus, e a temperatura máxima em Manaus foi 30. Aí vai colocar 30 graus Celsius. Letra B. Qual foi a temperatura mais baixa indicada nesse gráfico? Então, de todos os lugares, qual que foi que teve mais baixo? Vocês vão ver qual foi o mais baixo na parte verde, tá certo? E vão colocar qual foi a temperatura. Aí depois vem. E essa temperatura foi em que lugar? Qual foi a temperatura mais baixa em que lugar? Vocês vão botar o nome do lugar, tá? Letra C. Determine a variação de temperatura das capitais apresentadas no gráfico e preencha a tabela. Essas informações daqui, vocês vão passar para aqui. Vamos lá? Em Aracaju, qual foi a variação de temperatura? Só para vocês saberem, vocês vão ter que tirar a máxima menos a mínima. Então, em Aracaju, a máxima foi o quê? 27. A mínima, 23. Então, vai ser 27 menos 23. 27 menos 23 é o quê? 4. Então, a gente já sabe que a variação entre a máxima e a mínima foi 4 graus Celsius. Mesma coisa que vocês vão fazer com as outras. Manaus, a máxima foi quanto? 30. A mínima, 24. Aí vai ser 30 menos 24. E aqui vocês vão ter a resposta. Depois, Porto Alegre, a máxima, 12. A mínima, 3. 12 menos 3. E aqui vai ter a resposta. E aí, todas essas respostas que vocês fizerem das continhas, vocês vão, ó, encaixar aqui, ó. Tá certo? Esse quadradinho é para vocês fazerem essas continhas. Isso aqui é para vocês botarem os resultados, tá? É bem fácil a tarefa. Depois vamos para a página 251. Essa aqui. Segundo, um instrumento usado para medir temperatura é o termômetro. Há tipos de termômetros específicos para medir a temperatura do ambiente. Existem vários tipos de termômetros. Eles medem a temperatura do ambiente, tem outros que medem a temperatura do corpo, tem outros que medem a temperatura da água, e dentre outros também. Existem vários tipos de termômetro. Vejam 3 tipos de termômetro e escreva a temperatura indicada em cada uma delas. Vejam só, aqui tem 3 tipos de termômetro. Se vocês verem esse aqui, vocês vão ver onde é que está marcando. Tem um como se fosse um líquidozinho vermelho. Então, onde o líquidozinho vermelho estiver marcando, é a temperatura que está dando desse termômetro. E esse aqui já está dizendo já, é o termômetro digital. E logo esse aqui também está dando, ó, a temperatura aqui. Aí eu vou ler o textinho para vocês. Esse aqui é um termômetro de álcool colorido. Ele é usado geralmente para medir a temperatura do ambiente. No termômetro abaixo está indicando a temperatura de... Vocês vão dizer quanto é. Prestem atenção que as linhazinhas pequenininhas também contam, viu? Letra B. Termômetro digital é muito usado para medir a temperatura de pessoas, ambientes, balcões de refrigerações, entre outras coisas. O modelo abaixo é usado para medir a temperatura de pessoas. Ele está indicando quantos graus, vocês vão colocar aqui. E por último, esse é o termômetro infravermelho. Ele é usado para medir a temperatura de superfície à distância sem o contato. Esse termômetro que a gente costuma estar usando agora, quando a gente vai numa loja que tem que ver a nossa temperatura, que eles botam ou na cabeça ou no pulso, sem precisar encostar.
Esse é um termômetro infravermelho. Então, não precisa ter contato. Pode tirar de longe. E aqui está dizendo qual é a temperatura que ele está botando. Vocês vão anotar, tá? Aí no terceiro quesito. Com a ajuda da professora, Helena mediu a temperatura do corpo de 3 colegas da sala e anotou no caderno. Vocês vão dizer quem é que está com a temperatura mais alta e quem é que está com a temperatura mais baixa. Só olhar aqui os nomes. A aluna Mariana está com 36,2 graus Celsius. Felipe está com 37,9. E Marcelo, 37,1. E aí, vocês vão ver qual que está mais alto, qual que está mais baixo. E vai escrever o nome deles, tá? Depois, vamos para a página 252. Essa aqui. Quarto. Eduardo fez uma pesquisa para determinar as temperaturas máximas previstas para Goiânia, o estado de Goiás, na semana do dia 1 de maio de 2019 até dia 7 de maio de 2019. Em seguida, ele organizou as informações coletadas em uma tabela e um gráfico. Aqui, ó. Ele botou aqui a temperatura. Deixa eu para cima para vocês. Aqui foi a temperatura, aqui foi a quantidade de dias. Ele fez numa tabela e depois ele passou para um gráfico. Estão vendo? Aí, letra A. Qual foi a temperatura máxima mais alta prevista para essa semana? Então, aqui, ó. Qual foi a temperatura máxima? Foi 33 graus. E a mais baixa foi qual? Se a gente for observar a mais baixa, foi qual aqui? 30 graus. Aí, ó, segunda pesquisa. Em quantos dias a temperatura máxima será de 30 graus? É só olhar aqui, ó. Em 2 dias. E 31 graus. 3 dias. E 32 graus, 1 dia. Aqui tem tudo dizendo. Aí, na letra C. Faça uma pesquisa para determinar as temperaturas máximas previstas para a cidade em que você mora na próxima semana. Em seguida, registre no quadro abaixo. Vocês vão na internet e vocês vão botar temperaturas previstas para a próxima semana. E aí vão dar uma tabela de temperaturas para cada dia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Vocês vão anotar aqui, tá? Esse quadradinho. E depois vocês vão montar o gráfico de vocês, como o Eduardo fez. Vai botar aqui, ó, os dias da semana, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta. Vai botar a máxima para aquele dia, a temperatura máxima e a temperatura mínima. Isso tudo diz na internet. E aí, depois vocês vão fazer a tabela. O dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta. E a temperatura, a variação. Como é a variação? Vão pegar o valor da temperatura máxima menos o valor da temperatura mínima daquele dia. Vamos dizer que segunda-feira o máximo aqui vai ser 35 graus e o mínimo 27. Então vocês vão ter que pegar, ó, 35 menos 27 e a resposta que der aqui é a variação. Então vamos dizer que na segunda a variação vai dizer que é 7. Aí vocês vão botar 7 depois de ter feito isso, tá? E aí vocês vão montar aqui o gráfico de vocês. Lembrando que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta aqui embaixo. E aqui, ó, a temperatura delas. Tá bom? E aí depois vamos para, ó, página 254. No sexto. Isso aqui tá pedindo para usar computador. Não precisa, tá? Não precisa fazer a página 254, não. Isso aqui é utilizando o computador. Nem todo mundo tem. Então a gente não vai utilizar, tá bom? E aí, encerramos o nosso livro grossinho. Depois vocês vão para o livro fininho, tá? Vamos abrir na página 95. Continuamos com o mesmo assunto, tá? Vamos lá. Página 95. Primeiro, observe os termômetros e escreva a temperatura indicada para cada um deles. Vocês vão olhar aqui, ó, a temperatura do termômetro. Estão vendo aqui, ó. Olhem do lado de cá ou do lado de lá, tanto faz. Dá o mesmo resultado. Aqui, ó. Lembra, aqui passou de 10, mas passou de 10 umas listrinhas, estão vendo? Precisa contar as listrinhas. Mesma coisa, aqui, ó, passou de 0. Mas chegou a quase, ó,
A gente passou de 5 aqui. Passou mais um tracinho, então aqui são 6. 6 graus. A mesma coisa vocês vão ver aqui. Precisam prestar atenção nos tracinhos, que os tracinhos também contam. Letra A. Em qual dos termômetros está indicando a temperatura mais alta? Então, vocês vão ver qual dos três está indicando a temperatura mais alta. A gente nem precisa fazer continha, é só prestar atenção. Aqui está mais alta, então é no termômetro 3. E a mais baixa é aqui embaixo, ó, no termômetro 1. Depois, letra B. Vocês vão tirar a diferença da temperatura. Lembra? Vão fazer o quê? Ó. O valor da temperatura do número 1 menos a temperatura do 2. E aí vai dar a resposta daqui. Isso aqui é para fazer a continha, tá? Aqui, ó. Valor da temperatura do 3 menos a do 2. E vai ter a resposta aqui. E depois, o valor da do 3 menos a do 1. E vai dar aqui. Isso é a variação, como eu já expliquei a vocês. E na letra C, vai botar em ordem crescente a temperatura, do menor para o maior. Aí, depois que vocês terminarem a página 95, vocês vão para a página 96. 15, quinto quesito. 15º, né? Veja a seguir a temperatura mínima e a temperatura máxima prevista para o dia 1 de julho de 2019 em algumas cidades do mundo. As cidades são, estão vendo aqui? Moscou, Lisboa, Barcelona, Quebec e Rio de Janeiro. A temperatura mínima, a temperatura máxima. Letra A. Vamos escrever em ordem crescente a temperatura mínima. Estão vendo a mínima? Do menor para o maior. Depois vamos escrever de decrescente a temperatura máxima. Aqui vai ser da maior para o menor. Aqui embaixo, tá? E na letra C, vai tirar a variação. Qual foi a variação de temperatura prevista para esse dia? Em Moscou, vai pegar a temperatura máxima de Moscou menos a temperatura mínima e vai botar a resposta aqui. Lisboa, vai pegar a temperatura máxima menos a temperatura mínima e vai botar a resposta aqui. Estão vendo isso aqui para continhas? E a mesma coisa vocês vão fazer com as outras cidades. E a letra D. Em qual dessas cidades a variação aqui, a resposta daqui foi maior? Vocês vão botar o nome da cidade aqui. Em qual cidade a variação foi menor? Vai botar a resposta aqui. E encerramos o nosso livrinho, né, gente? Encerramos nossas atividades, encerramos o livro, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Qualquer dúvida pode falar comigo, mas essa aula tá muito fácil, né? Sei que vocês tiram de letra. E não esqueçam, amanhã é nosso drive, quero ver vocês. Então vão, participem. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.